E aí, gente, como prometido, tô aqui de volta para nossa lição 4. Essa é uma lição um pouquinho mais curta e que vem nos fazendo um questionamento, tá? O tema dela é um questionamento. Qual questionamento é esse? Eu devo ser assim? Quando vocês ouvem isso, pelo menos eu, quando eu ouvi, eu fiquei pensando, assim como? Porque a vida ela pode ser vivida de várias maneiras, né, gente? Tem várias escolhas, vários caminhos que nós podemos seguir. E a gente vai fazendo essas escolhas ao longo da vida que vai formando a nossa trajetória, né? E aí, a revista e essa lição ela vai falar exatamente sobre isso, sobre as escolhas da nossa vida, o caminho que a gente escolhe seguir e a nossa trajetória. Para falar sobre isso, ela traz como destaque o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Como a gente vem falando aqui desde a primeira lição, nós somos todos seres humanos, temos um corpo de carne e osso que tem desejos, que tem vontades, e esse corpo muitas das vezes nos leva a pecar. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba deixando de fazer as vontades de Deus para cumprir os nossos desejos do nosso coração, do nosso corpo, que é enganoso e que nos leva a pecar, nos leva a errar e a nos afastar da presença do Senhor. Então, essa lição, ela vai trazer esse questionamento, ela quer nos fazer refletir sobre as escolhas da nossa vida, sabe? O que é certo, o que é errado, por onde a gente tem andado, com quem a gente tem andado, sabe? Quais têm sido as nossas escolhas de vida mesmo, tá? Gente, a revista tá aparecendo um pouquinho, mas não tem problema. E aí, a revista, ela vai nos falando sobre isso. E o primeiro questionamento é o título, mas depois disso ela vai fazendo vários questionamentos. O primeiro questionamento, o segundo, na verdade, que ela traz é: toda pessoa é má? Opa, barulhinho na rua. E aí, vamos lá. Ela vai falar: Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e tudo o que Deus faz é bom. Porém, ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Ao ser guiado por sua natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Então, gente, a partir daí, a gente já entende que a nossa natureza ela é extremamente pecaminosa e que se a gente se deixar dirigir pelos nossos desejos, nossas vontades e não colocar tudo diante do Senhor, não colocar os nossos sonhos diante do Senhor, não apresentar a nossa vida e as nossas escolhas a Deus e não pedir a Ele direcionamento para viver essa vida, nós viveremos uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida que nos afasta da presença dEle e que nos faz errar muitas e muitas vezes. Como eu tinha dito no vídeo anterior, errar é humano, nós vamos errar. Então, tudo bem? Não. A nossa diferença é o tentar acertar. Todos os dias tentar melhorar. Todos os dias se arrepender dos pecados. Se passar algum dia da nossa vida que nós não terminamos o dia pedindo perdão e querendo melhorar, alguma coisa está errada. A gente não está percebendo mais o pecado e talvez já tenha se acostumado com ele. A gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não acabe vivendo uma vida de erros, de pecados sem perceber, tá, gente? Quando a gente não coloca o nosso coração e a nossa vida totalmente em Deus, sabe? Não escolhe viver completamente para Ele, a gente acaba vivendo uma vida de erros sem perceber, tá bom? A gente acaba mergulhando nessa vida
e quando vê, já está totalmente mergulhado e não sabe como voltar. Mas saiba que, mesmo se eu estou falando com alguém aí e alguém que esteja ouvindo, esteja vivendo essa vida, fala, então não tem mais chance para mim. Sim, há chance, é mais difícil. Quando a gente já está mergulhado no pecado, é mais difícil do que quando você se atenta antes para isso, mas não é impossível, porque para Deus não há nada impossível, tá? Ele é um Deus que restitui vidas, ele é um Deus que cura, liberta e salva. Então, enquanto há vida, há esperança. Pode acreditar nisso, você pode se arrepender agora dos seus pecados e pedir ajuda a alguém, pedir ajuda a uma igreja, para que você consiga caminhar e colocar a sua vida no altar, tá? Colocar a sua vida nele e dizer, Senhor, eu te aceito, Senhor, eu quero viver uma vida para ti. E a partir desse momento ele vai estar, o Espírito Santo vai passar a habitar na sua vida, o Senhor vai estar a todo momento do seu lado e te ajudando a caminhar com ele, tá, gente? Escolha, faça essa escolha, é a melhor escolha das nossas vidas, tá? É uma escolha muito especial e que modifica tudo, tá? Viver com Cristo e para Cristo é maravilhoso. Vamos lá. E aí a revista ela vai continuando. E aí ela, em vez de um questionamento, ela vai fazer uma afirmação. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ele está todo o tempo do nosso lado. Ele está a todo o tempo nos guiando, nos guardando, nos abençoando, mesmo que a gente não mereça, tá? Porque a gente não merece, a gente é falho, a gente erra todo dia, a gente nega a Ele muitas vezes, sabe? Deixa de adorá-lo para fazer outras coisas tão pequenas durante todo o dia, mas mesmo assim, Ele nos abençoa e está conosco e a gente nunca está sozinho. Pode ter certeza disso. Vamos ler um pouquinho do que a revista fala sobre isso. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanas. Por vezes, pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Ele disse, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Esta confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes sem distinção. Então isso quer dizer que estamos sozinhos nesta inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre em que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo também comemora, nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Ele diz que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, como a gente pode ver, não é só você que passa dificuldade, não sou só eu, não é só nessa geração. Isso já acontece há muito tempo. O pecado, como a gente já falou em lições anteriores, ele foi instituído lá no Éden por Adão e Eva, e ele vem até hoje nos perseguindo, querendo nos afastar da presença de Deus, mas o Senhor, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante uma vida diferente, uma vida de santificação, uma vida de amor e uma vida de busca a Ele que nos transforma diariamente. Não é impossível, é difícil, muito difícil, negar a si mesmo diariamente, negar a nossa natureza humana, negar os nossos desejos para viver a vontade do Senhor, sabendo que isso é a melhor escolha da nossa vida, sabendo que há esperança para nós, sabendo que isso nos garante uma vida eterna.
E isso não é, gente, uma barganha com Deus, sabe? Ah, eu vou viver uma vida com Deus porque eu quero morar no céu. Não, eu vou viver uma vida com Deus porque eu sei que não há outra possibilidade de vida que me faça mais feliz, que me faça mais completo do que estar com Deus, porque Ele é a melhor escolha das nossas vidas, tá, gente? E aí a revista ela vai seguindo e ela vai terminar dizendo a nós: viva diferente. A escolha é nossa, é individual, é minha, é sua, adolescente, é sua, qualquer outra pessoa que estiver assistindo aqui, que mesmo que não seja na nossa classe, é muito bem-vindo para assistir, para entender, para comentar, para buscar mais de Deus. E aí, esse pedacinho da revista, ele vai nos dizer assim: quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual o problema em uma mentirinha, em colar na prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo? Hein, gente? Quantas vezes? Não acredito. Será? Será que alguém aqui cola? Será que alguém aqui erra? Erra, gente. Eu erro, vocês erram, o pastor erra, todo mundo erra, sabe? Mas a diferença mesmo é o tentar mudar, tá? É isso que a revista, que Deus, que a Bíblia vai nos dizer. A escolha é nossa. Viva diferente, faça diferente, mude, corra atrás, sabe? De viver uma vida com Cristo, sabe? Viver para o reino, sentir a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, sentir esse amor tão grande, genuíno e maravilhoso, sabe? Essa é a diferença, é isso que nos faz diferentes do mundo, sabe? A tentativa de melhorar. Podemos sim, mais uma vez na revista, buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida conforme a sua vontade, a vontade dele. Afinal de contas, a escolha é nossa. Ele nos chama. Ele está de braços abertos esperando a você, a mim, mas eu preciso fazer uma escolha. Ele não vai me obrigar. Ele não vai obrigar ninguém. A escolha é nossa. Escolha hoje, gente. Escolha agora viver com Cristo, sabe? Escolha nesse momento. Ele é maravilhoso, tá? É isso que eu quero terminar esse domingo falando pra vocês. Viva para Cristo. Viva em Cristo. E a vida de vocês será totalmente diferente, de repente, do que vocês já viveram até agora, sabe? Muda, transforma, sabe? Pede a Ele uma transformação e com certeza Ele vai estar te ajudando nisso, tá? Esse é o recado que eu tenho para vocês nessa lição 4. Espero que vocês estejam acompanhando. Beijinhos e uma ótima semana.